Olá, meu nome é Elizabeth dos Santos, sou assessora da Gerência de Creches. Estamos aqui com mais um GCast. Estamos aqui com as nossas convidadas, sejam todas bem-vindas. E eu apresento a nossa nutricionista da CEMED, Joseline, a nossa diretora da creche, Manuel Otávio, seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu. E uma pedagoga, né, Ellen? Seja muito bem-vinda também para a gente justamente tratar de um assunto muito importante na creche. A alimentação saudável, né? Que é a preocupação de todos, é a preocupação dos pais, até da nutricionista, não é isso? Então, assim, a gente precisou trazer esse tema porque a gente percebe que as crianças realmente, quando chegam na creche, elas se preocupam, né? Os pais se preocupam com essa alimentação, acham que eles não vão se alimentar direito por passar o dia todo na creche, certo? A alimentação tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, né? Se a criança não se alimenta direito, ela não vai se desenvolver direito. Por isso, a gente traz esse tema para que a gente possa levar para você que está ouvindo, para você que pai, mãe, que deseja colocar sua criança numa creche, fique menos preocupados, porque a gente tem todo esse trabalho, a preocupação de levar uma boa alimentação para as crianças de creche. E por que a gente vai levar a gente trouxe essa preocupação? Porque sabemos que a idade de creche de 1 a 3 anos é justamente onde as crianças estão se desenvolvendo, estão começando a saber, né, aprender sabores. Por isso que a gente trouxe a nutricionista da CEMED, para ela nos falar um pouquinho como é que é trabalhado. Então, vamos para a primeira pergunta para a Joseline. Joseline, me diz aí, como é que é feito esse cardápio? Como é que vocês lá na gerência lá de alimentação, quais os critérios que vocês vão elaborar, onde que vocês buscam? Claro que todo é um estudo, né, nesse cardápio. Sim. Como você mesmo falou, né, Beth? As crianças em creche, elas estão na idade de primeira infância. Então, essa idade, as crianças estão em pleno desenvolvimento. Então, uma alimentação equilibrada, nutricionalmente enriquecida, é de fundamental importância para que eles tenham um desenvolvimento mental, físico, motor, né, pleno. Então, o cardápio, ele vem pautado na resolução do PNAE, que é a nova resolução de 2020, e também no Guia Alimentar para a População Brasileira. E essas duas resoluções, elas nos trazem a questão dos ultraprocessados, minimamente processados e in natura. Então, a gente prioriza no nosso cardápio alimentos in natura e minimamente processados, que são aqueles alimentos como frutas, verduras, que é o que tem bastante no cardápio da creche. Né? E os minimamente processados, que são aqueles que passam por qualquer processo de cozimento, descascamento, como feijão, arroz, as macaxeiras, que vêm já descascada, né? Passam por um único processo. E os alimentos ultraprocessados são alimentos proibidos, que são como achocolatado, aqueles salgadinhos de pacote, os enlatados, os biscoitos. Então, isso daí é extremamente proibido na creche, no cardápio da creche. Bem como o açúcar, né? O açúcar, a saúde já nos traz isso, que a criança até os 2 anos de idade, no caso a gente estendeu para a creche até 3 anos, não é permitido o uso de açúcar, porque o açúcar ele vem trazendo várias questões aí, né? Principalmente mudança de paladar, que nesse período eles estão ainda em processo de construção de paladar, então traz mudança de paladar e futuramente as doenças crônicas como diabetes, obesidade, né? E é isso que a gente pretende evitar com o nosso cardápio de creche bastante equilibrado e enriquecido. Uma outra questão também que é importante a gente falar é a questão da seletividade alimentar, das intolerâncias, das sensibilidades que as crianças apresentam já nesse período, né? Então, é importante tanto a equipe da creche quanto os pais ficarem atentos e sinalizarem isso, porque a nossa equipe de nutrição já faz um cardápio adaptado para esses alunos.
Então, é importante, né? E também dar continuidade ao trabalho que a nossa equipe, junto com a gerência de creche, vem fazendo de educação alimentar e nutricional, né? Educando os pais desses alunos para trabalhar também em casa com essa mesma alimentação, que essa alimentação não fique restrita à creche, mas que se estenda também para a família, né? Que é muito importante, até porque o pai que está na sua casa, ao pensar em colocar uma criança na creche, ele pensa assim, eu preciso saber se essa criança vai ser alimentada, principalmente aquelas que ficam integralmente, né? Integral. Exatamente. Aí pensa assim, vou mandar aquele bolinho de macaxeira, frito, biscoito recheado. Aí chega na creche, a creche fala assim, as diretoras, pedagogas, não pode. Aí ele já fica revoltado, achando que a creche não tem açúcar, como é que ele vai se alimentar? Exatamente. Né? E aí tem a questão do paladar que você falou. Eles são os primeiros a aprender, né, também, e acostumar com... Quando a criança passa a ter acesso a esses alimentos açucarados e modifica o paladar, fica difícil você retornar. Não é impossível, claro, e essa é a nossa meta, né? É fazer com que essa criança volte a gostar ou aprenda a gostar desses alimentos, como frutas, vegetais, que a gente sabe que tem um sabor diferenciado, principalmente para a criança que experimenta o açúcar. O açúcar tem um sabor, né, que é diferenciado. Com certeza. Né? Mas para a gente é uma coisa, mas para a criança que está nessa formação de paladar, é muito importante a gente introduzir essa alimentação mais adequada. Inclusive, a fala da Joseline, ela nos ajuda muito, porque esclarece. Quando nós entramos nesse ambiente da creche, nós temos muitas dúvidas, principalmente quem não tem, quem já vem de outro segmento. Então, a fala dela, ela reforça a ideia e o conhecimento que traz nos ajuda também a buscar outras alternativas. Né? O que nós vamos fazer para atender essas crianças? É verdade. E a equipe de creche tem nos surpreendido muito com essa questão, viu? Porque elas têm feito com essa retirada do açúcar, né, que a resolução trouxe como proibido mesmo, eles trouxeram várias receitas, né? São bolos deliciosos, sem adição de açúcar, né? O dadinho de tapioca. Gente, tem muita receita legal que a creche vem fazendo, mostrando que é possível alimentar muito bem essas crianças e as famílias também, sem adição de açúcar, né? Porque a ideia é retirar o açúcar da creche e nos outros segmentos reduzir o açúcar. Né? Redução de açúcar mesmo. Isso mesmo, e ainda por cima usando materiais, produtos de fácil acesso. Nada muito caro, dentro do orçamento familiar, que aí possibilita que os pais consigam fazer também em casa. Tem que ter, né? Essas estratégias também em casa. Com certeza. Com certeza. Então, você, pai, mãe, que está preocupado, começa a acostumar. A gente percebe que as crianças de creches está melhorando a saúde delas, né? Justamente porque a creche trabalha muito a questão da saúde, de uma forma geral mesmo. Agora, vamos perguntar à nossa pedagoga, né? Ellen Lobato, a nossa segunda pergunta. Então, Ellen, chegando na creche, a criança está lá, vai se alimentar. E aí, naquele momento da refeição, o que vocês fazem? É só deixar lá o pratinho e deixa o menino se virar? O que vocês fazem? Não, na verdade, a alimentação saudável, ela faz parte do currículo escolar da educação infantil. E como a Joseline falou, né? Ela faz parte da primeira infância. Né? Então, a gente precisa incentivar essas crianças a comer de forma adequada, né? E a se alimentar com autonomia. Né? Então, uma dúvida dos pais, logo que eles chegam à creche, é justamente o que o meu filho vai comer? Eu posso trazer algum complemento alimentar? Eu posso trazer o suquinho, o achocolatado, né? O pão, né? O bolinho, bolsa, né? Ou de queijo. E logo nas primeiras reuniões a gente já esclarece que não há necessidade, a não ser que realmente a criança tenha alguma especificidade, né? Como também a nutricionista nos colocou. E aí a gente precisa preparar esse ambiente, né? Deixar um ambiente agradável, as professoras trabalhar de forma
tranquila, incentivando a criança, né? E principalmente incentivar a criança mesma a levar o alimento à boca, a usar a colher, a segurar seu copo, a se servir, né? Os maiores, né, do maternal 3, já têm autonomia de escolher o que vai comer, né? Nós temos também esses tipos de atividades que incentivam a criança, montar o mesão lá com frutas e a criança ela mesma escolher o que ela vai lanchar, o que ela vai tomar de café da manhã, né? Ou comer de café da manhã. Então, ela vai lá, escolhe a banana, a melancia, né? E é isso, é incentivar, né? E a alimentação saudável, ela está em todos os planejamentos, no decorrer do ano. As professoras organizam o preparo do brigadeiro de banana com achocolatado em pó, para não usar o açúcar. As saladas de fruta in natura, sem o leite condensado, não é? Até porque a própria fruta já adoça esse alimento. A criança participar do próprio preparo do suco de laranja, né? A professora leva lá o seu aparelho, né, Espremedor. Isso, o espremedor de frutas. E a criança acha aquilo maravilhoso. Ela mesma colocar a laranja ali, né? No processador, isso, no espremedor. Então, é isso. A creche é isso. É autonomia, independência, se alimentar de forma correta, né? E nesse processo de integração das crianças, a famosa fase de adaptação, nós estamos conhecendo os nossos bebês e as nossas crianças bem pequenas. Então, normalmente, a ansiedade das mães é justamente relatar, principalmente através das agendas, para as professoras o que as crianças gostam de comer. Ele gosta de comer isso ou aquilo naquele determinado horário. E a partir daí também a gente vai tentando melhorar o cardápio, dentro daquilo que a secretaria oferece para a gente. Então, por exemplo, se é um caso de uma criança que tem uma seletividade alimentar, nesse processo de adaptação é importante os pais colocarem para a gente o que a criança costuma comer em casa e complementar se for o caso, né? Por exemplo, agora já tivemos uma criança autista que ela tem o hábito de comer só a proteína, só a carne, só o frango, o peixe, não toma sucos, né? E tem o hábito de tomar a mamada, a famosa mamada, né? E então a gente pediu que a mãe trouxesse, porque ele ainda não está aceitando o alimento da creche. Então a gente pediu que a mãe, nesse primeiro momento, traga do jeito que ele costuma comer, cortadinho, na vasilhinha que ele usa, né? Para aos poucos as professoras irem misturando, irem usando o que é consumido na creche, até que ele possa se alimentar somente daquilo que é oferecido na creche, sem a necessidade da mãe trazer de casa o alimento dele. Então, é todo um processo, todo um trabalho, fora a parte lúdica, né? De músicas, de vídeos, de dramatizações, que sempre incentivam as crianças a comer, né, da melhor forma. Mas eu queria até te perguntar, como é que as tuas professoras aceitaram? Porque, assim, a gente recebe professoras que não são só da creche, né? Tem professoras que vêm no ensino fundamental. Se assustam, né? Quando vem com aquela cultura, né? Do açúcar, do mel, praticamente, né? Mel. E aí, as tuas professoras aceitaram, tranquilo? Na verdade, no início houve resistência, sim, né? Quem não gosta do açúcar, né? Para adoçar ali o bolo, a salada o leite condensado na salada de frutas, né? Mas há necessidade, né, da retirada, até porque a gente não recebe mais o açúcar nas creches. Então, o trabalho da Lidiane também como técnica em enfermagem nos ajudou muito, porque ela procurou estratégias, né? Vamos adoçar o suco com leite, usar uma determinada fruta para trazer o adocicado para a polpa de fruta que a gente recebe, né? Então, no início houve resistência, assim, comum, natural de qualquer mudança, né? Até porque foi uma mudança bem rápida, né? Não foi assim de uma forma gradativa, né? A CEMED nos comunicou que não íamos mais receber o açúcar, então a gente adaptar, né? Tivemos que nos adaptar e buscar essas estratégias. Então
Hoje em dia, a resistência maior chega até a ser dos pais, né? Então, por exemplo, trabalhar, fazer um aniversário, por exemplo, na creche, sem o tradicional bolo, tradicional brigadeiro, os salgadinhos. Como explicar isso para as famílias? Né? Eles têm uma certa resistência. Mas não posso mandar fazer o bolo nem para tirar uma foto, né? Lá no painel colorido. Né? Isso. Bolo de fruta. Então, a gente explica, né, que o incentivo à alimentação saudável precisa acontecer até mesmo nos aniversários. Né? É difícil, uns aceitam, outros não, aí a gente vai contornando as situações. Tá bom, você trouxe o bolo, então vamos cantar os parabéns, fazer as fotos, mas daí a criança vai levar o bolo para comer em casa, perguntar, né? Vamos perguntar dos outros pais se a criança pode realmente comer o que está sendo oferecido naquele aniversário e optar por coisas saudáveis, as frutas, né? Interessante, né? Porque as creches, o trabalho das creches, né? E para completar, vamos para a nossa diretora, né? O trabalho que vocês fazem são muito bonito mesmo. A terceira pergunta seria: conte sua experiência, Ana Paula. Como é que você faz com essas crianças que querem comer bolo, doce, salgado? O que você pensou? Disse, não, vamos resolver o problema dessa criança. Nossa, então, que desafio, né? Eu vim de um CMEI, onde ainda o açúcar ainda rola, o CMEI, né? São crianças de 4 e 5 anos, né? Continua na pré-escola. Redução de açúcar. Isso, redução de açúcar. Mas até um tempo atrás ainda tinha, né? E aí você... Isso, e aí você chega no ambiente da creche, o primeiro impacto que eu tive foi logo uma reunião, né, uma premiação, na verdade, com a nutrição, né? De um trabalho que a creche já estava desenvolvendo com a nossa antiga enfermeira, a Sigrid. Ela já tinha iniciado um trabalho e nós só demos continuidade ao trabalho que ela já fazia. O que nos impulsionou é o seguinte: se é para oferecer algo saudável para as crianças e sem açúcar, então vamos fazer o melhor que nós pudermos dentro das nossas possibilidades. Então foi bem um jogo de quebra-cabeça, sabe? Olhar para o estoque e pensar assim, vamos lá, o que combina com o que aqui, que dá para a gente criar coisas diferenciadas e gostosas, né? Será que encaixa aqui a banana com a aveia? Será que o que dá para fazer? E daí foram surgindo as nossas receitas. E graças a Deus eu conto com uma equipe de manipuladoras fenomenal, né, que assim abraçaram a causa da creche e disseram, não, vou pesquisar, vamos atrás, e aí começamos a trabalhar em cima disso. Hoje, nosso cardápio de lanche ele é bem variado. Então, nós temos ali bolo de milho, nós temos bolo de banana com aveia, o cookies, né? Com uma bananinha ali em cima de aveia também. E o nosso famoso dadinho de tapioca, que é melhor do que muito restaurante que eu já provei. Até porque o nosso dadinho é assado no forno, ele não é frito. Então, é o diferencial dele. O que acontece? O importante é que eles provem, gostem. Eles aprovando, eu fico mais tranquila, que eles já se alimentam melhor. Os sucos que vêm para a creche são sucos que possivelmente em casa a gente também não toma com açúcar. O abacaxi, não há necessidade, essa é a mais pura verdade. O abacaxi, a goiaba, a manga, né? São sucos assim que eles tomam super bem. Então, nós optamos por não abrir mão disso, né? Sermos corretos dentro daquilo que tem que ser correto. E olha, desafio qualquer um que diga, não, isso é história, isso não acontece. Vai lá na Manuel Otávio, vai lá no horário do lanche, que eu te provo que é possível sim criar coisas diferenciadas dentro do que a CEMED nos envia no estoque de merenda escolar. Dá para fazer, é possível fazer e ainda por cima ser bom e ser gostoso. Mas como eu falei para ela do caso do professor, a gente tem que ganhar a equipe toda. Sim. Porque ele é que vai fazer a propaganda. Em relação aos pais, os pais a gente tem problema com eles, o que eu fiz com eles? Nós fizemos uma reunião e em todas as reuniões da creche é servido a merenda da creche. Então eles têm a oportunidade de provar o que os filhos dele comem lá. Então eles já provaram dadinho, eles já pediram receitas. Tem criança que cobra da mãe porque ela quer um mingau de arroz igual o da creche. Porque o da creche não tem leite condensado, não tem creme de leite.
né? Não tem açúcar. E a mãe quer fazer com tudo que tem direito, não é verdade? E eles já cobraram, e eu vejo as mães lá na porta da cozinha, olha, me diz aí, como é que você faz esse bolinho, esse mingau? Porque minha filha cobra no final de semana e eu não sei fazer. Isso deixa o nosso coração quentinho, a alma leve, né? E super tranquila em relação a isso. Isso quer dizer que a gente está no caminho certo. É um processo de conquista, Isso. né? Tanto da equipe quanto das famílias. Isso. Isso mesmo. O que nos assusta, assim, é o nível de obesidade que era muito alto. Sim. Quando eu cheguei, que nós fazíamos, né, a medição das crianças, eu me assustei com alguns. Então, o que nós podemos fazer para ajudar essas crianças? Então, nós conversamos com esses pais, e aí tem as reuniões com a comunidade e a gente conseguiu um bom retorno. Até nisso a gente sai ganhando, até na redução do peso. Mas essa que é a questão mesmo. Quando a gente fala assim que a CEMED colocou essa questão, na verdade não é a CEMED. Sim. Isso já é algo que já vem, né, do Ministério da Saúde, devido às altas taxas de obesidade, de sobrepeso aqui na nossa cidade, né? Então o Ministério da Saúde ele já vinha, né, tratando dessa forma, crianças até 2 anos de idade não pode consumir o açúcar. Então, lógico que a educação ela não pode ir na contramão disso. Sim, né? havia Então, a necessidade de implementação alinhar da isso. política. Sim, Exatamente. E todo Então, começo como é doloroso, a creche atende crianças até 3 anos de Isso. idade, seria mais difícil para vocês colocarem essa política, essa questão até 2 anos. Então, por isso, foi estendida até os 3 anos. Muito interessante a nossa conversa, mas infelizmente Estamos chegando ao final. Eu agradeço muito. A gente percebe que as creches são de excelência, né? As diretoras são de excelência. Pedagoga, a nossa nutricionista, muito obrigada pela tua parceria com as creches, porque a gente precisa mesmo. E a comunidade que está ouvindo, que está nos vendo, ela precisa perceber que as creches têm essa qualidade. Sim. Né? Não municipal, acredita-se que não tem qualidade. E sim, tem sim. E justamente eu agradeço, né, a presença de todas. Eu né? estendo o convite a vocês, né? A ir na Manuel Otávio, lá no Mauazinho, tá? Experimentar também do lanche das nossas crianças. Podem ir sem avisar, não Olha tem lá, problema, tá? Experimentar o dadinho. Porque lá o lanche é de qualidade. Nós Eu vou tentamos avisar fazer o porque eu melhor. quero dadinho. Tá certo, então. Muito obrigada pela presença de todos, mas nesse Obrigada. nosso GCast.